Olá, comunidade da TV 247. Estamos iniciando o programa Mais à Esquerda, esse espaço que procura fomentar aqui o pensamento marxista, socialista e claramente prospectando a Revolução Brasileira como única forma de emancipação do povo trabalhador brasileiro. Dentro dos nossos vários quadros aqui, temos procurado apresentar livros, fazer análise de conjunturas, pitadas de história, mas também temos um quadro aqui que é cultura, uma necessidade básica, em que nós precisamos falar de cultura, falar de literatura, e algo que nós nunca, já falamos algumas vezes, mas nunca nos assentamos para dedicar uma reflexão mais aprofundada, que é o que é a viagem, o que é o turismo. Então, um pouco da nossa conversa com uma galera que já veio algumas vezes aqui, que você já conhece, já figuras carimbadas aí. Temos o Rodrigo da Estrela Vermelha e o Cauê, que também está por aí escondido, mas que já divulgamos algumas 3 ou 4 viagens aqui. E o Jones aí, você não precisa nem apresentar, que é prata da casa aqui. Mas, antes de passar a saudação inicial, queria reforçar que todas as indicações que nós vamos fazer no decorrer dessa live vão estar aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, você basta procurar o link aí, principalmente que envolve a Estrela Vermelha enquanto os pacotes de viagem. Então, passo para o Yannis fazer uma saudação inicial e assim começamos já os trabalhos. Se quiser auto-apresentar também, Yannis, fica à vontade. Hortman, muito obrigado por nos receber mais uma vez. Meu nome é Rodrigo Yannis, eu sou historiador, guia, intérprete, enfim, atuo em várias áreas aí. Atuo desde Moscou, né? Estou aqui em Moscou no momento, e agora cada vez mais desde vários cantos aí do mundo, e acho que podemos conversar mais uma vez. Aliás, fica já o agradecimento pelo espaço, muita gente que assistiu aqui as nossas conversas sobre a Estrela Vermelha, sobre essa nova, enfim, essa nova direção aí no turismo que a gente tem tomado, veio viajar já conosco, a gente já teve um retorno bom aí do pessoal que assiste aqui o seu canal. Então, em meu nome, em nome do Cauê, que explora todos nós, eu, você, o Jones, um agradecimento mais uma vez. Saudações aí, meu camarada Jones. Olá, Carlos, olá, Rodrigo, um olá para todo o público do Brasil 247. Prazer estar aqui mais uma vez. Faz tempo que eu não aparecia, Carlos, no teu programa, e sempre uma honra dialogar aqui conversando sobre temas importantes. E hoje, talvez para algumas pessoas, um tema inusitado, né, que a gente falando sobre turismo. Comunista e faz turismo? A gente vai explicar tudo isso hoje. Excelente, excelente. Olha, então assim, eu acho que já que o Rodrigo falou que várias pessoas do 247 tiveram com vocês aí, eu acho que é interessante, Rodrigo, tu fazer um balanço para apresentar aqui um pouco o pessoal da comunidade, como foi essas viagens, por onde foram, assim, dá uma pincelada e aí nós entramos já na questão que o Jones nos coloca aí, que é de extrema relevância. Bom, para quem, enfim, não conhece nada do nosso projeto, nós lançamos aí uma agência de turismo que foca particularmente em turismo em países, ou países do Bloco Socialista, já fomos para Cuba, já fomos para a China, estamos com o Vietnã no horizonte, ou países do antigo Bloco Socialista, uma das principais locações, um dos principais locais que a gente visita, que temos vários roteiros planejados, é a Rússia, né? Tá mostrando aí na imagem a viagem que nós teremos agora em agosto para Belarus e para a Rússia, né? 2 países de uma vez, e, enfim, Geórgia, Armênia, a gente já conversou aqui, Alemanha Oriental, enfim, países do antigo bloco. Essa foi a nossa ideia inicial, que para mim não é exatamente uma novidade, né? Eu já trabalho há mais de 10 anos como guia, mas foi algo que eu percebi que havia uma busca de muitas pessoas em algo mais focado nesses temas, algo mais especializado nesses temas, né? A minha formação é em história da União Soviética, e também
trabalhei já com Iugoslávia, com relações sino-soviéticas. Então, a ideia foi justamente unir, né, essa minha formação, esses meus 10 anos, mais de 10 anos trabalhando na área do turismo, para receber esses grupos com esse objetivo mais focado de procurar locais históricos, museus, ligados à história do socialismo, ou enfim, no caso do maio, desse maio que acabou de passar, nós tivemos o nosso primeiro grupo aqui na Rússia, foi focado na história da Grande Guerra Patriótica, portanto, da participação soviética na Segunda Guerra Mundial, e basicamente essa foi a ideia. Já realizamos, nesse curto período de tempo, desde novembro do ano passado, vários roteiros. Começamos com Geórgia e Armênia, fomos para a Alemanha Oriental, Cuba, que eu já mencionei, China, em abril, e agora a Rússia, em maio. E mês que vem a gente repete a nossa viagem da Geórgia e da Armênia. Então, é um projeto que está tendo uma repercussão muito boa, né, para uma agência pequena, né, somos poucas pessoas, para um grupo tão nichado, porque, no final de contas, às vezes a gente fica muito na nossa bolha, a gente tem a impressão que a esquerda é enorme. A esquerda é bem pequena, na realidade, ainda mais uma esquerda, né, com interesses tão específicos, assim, de ir para destinos incomuns, digamos assim. Então, dentro desse pequeno nicho, a gente teve uma resposta muito boa, mas segue nos questionamentos. A gente já discutiu aqui, o Jones colocou novamente essa questão, né, do pessoal que vem para a crítica no sentido de que os comunistas haveria uma incongruência em comunistas fazerem turismo. A gente já conversou isso aqui no canal. Enfim, a polêmica que segue, mas o fato é que eu estou muito feliz com as viagens que a gente tem realizado. A gente tem tido uma resposta muito interessante dos locais, né, das pessoas que vivem nesse país e trabalham nesses locais, muito impressionados, às vezes, com um grupo de brasileiros tão entusiasmados com aspectos da história que geralmente estrangeiros não se interessam. Então, na China, a maioria dos museus que a gente foi, éramos os únicos estrangeiros. E as pessoas perguntavam de onde a gente era. Teve um momento emocionante lá na casa do Mao Tse Tung, em Shaoxan, a casa onde ele nasceu e viveu os primeiros anos. As pessoas da fila perceberam que a gente estava atrasado e começaram a oferecer para passar a gente na frente, para dar tempo da gente ver a casa a tempo, e éramos os únicos estrangeiros naquela cidade, não vimos mais ninguém, quer dizer. Então a gente tem conseguido proporcionar essas experiências, e eu tenho ficado muito satisfeito, né? Essa aí é uma foto da nossa viagem agora para a Rússia, onde também todos os museus que a gente tem guias locais em vários dos museus que a gente visita, eles perguntavam, brasileiros, mas o que estão fazendo aqui? E ficavam muito impressionados das pessoas irem justamente com o objetivo de se aprofundar na história da Grande Guerra Patriótica, ver, enfim, elementos ligados a essa história. Então, realmente, eu tenho estado muito satisfeito e temos aí novidades interessantes aí para o futuro. Enfim, esse é um balanço geral. Depois acho que a gente pode entrar em discussões mais interessantes aí sobre o modo geral, como é fazer turismo com esse foco, com esse objetivo particular. Pois é, Cauê, eu acho que Rodrigo, tu e o Cauê descobriram um nicho de mercado que infelizmente não estava sendo ocupado em linguagens bem capitalistas. Agora, Jones, eu acho que a questão que eu queria levantar aqui, até a proposta tua para nós pensarmos e refletir, é possível fazer um turismo, digamos, politizado? E aí te faço a provocação que eu fiz nos bastidores aqui, pegando aquela Lucachiana, que é possível ter um escapismo, quando pensa em literatura, pensa em arte, é possível ter um turismo que não seja ultra comercial e não seja ultra politizado? Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa, quase que um clichê, né? O turismo convencional, ele é politizado, mas como uma politização alinhada à ordem dominante, ele não aparece como tal. Então,
Primeiro, um preâmbulo histórico. O turismo, como a gente conhece, é uma coisa do capitalismo monopolista, né? Do finalzinho do século XIX e começo do século XX. Em épocas passadas, as pessoas não faziam turismo, né? Faziam rotas comerciais, faziam guerras, tinham viajantes, desbravadores. A ideia de que eu moro num lugar, eu economizo recursos para visitar outro lugar, porque eu terei um deleite vendo paisagens naturais, arquitetura, convivendo com aspectos da culinária, da cultura de outro povo. Vou lá, vivo aquela experiência e volto para minha casa. Isso é uma coisa bem moderna, né? Bem recente na história do mundo. E aí, as rotas de turismo, elas não são neutras, né? Elas dizem respeito a uma série de determinantes econômicos, geopolíticos, ideológicos, de indústria cultural. Vamos falar só de um mais básico dessa dimensão da politização. Vejam. Os destinos mais procurados no mundo têm a ver fundamentalmente com a história da divisão colonial do mundo e com o poder da indústria cultural. Então, vamos pegar um exemplo clássico. Paris. Paris, a grande Paris, ela recebe 2 a 3 vezes mais turistas, em média, dependendo do ano, do que o Brasil inteiro. Por quê? Paris é mais bonita que o Brasil? É um elemento valorativo, tem mais atrações turísticas, a comida é melhor e tal. Claro que a gente pode fazer um debate de gosto, indefinito, né? Sobre os bares parisienses, o vinho de Paris, os museus, e o Arco do Triunfo e a Torre Eiffel, mas não me parece ser isso. Me parece estar conectado diretamente ao fato de que a França foi por muitos anos uma das maiores potências coloniais do mundo e que conseguiu espraiar sua influência enquanto polo cultural, polo de referência para diversos povos, países e regiões do mundo, e que existe uma indústria cultural gigantesca que, por exemplo, transforma a Torre Eiffel, que é um negócio que eu acho particularmente de um péssimo gosto, mas como uma referência de ponto turístico mundial e que todo mundo, a despeito, inclusive, do grau de instrução, a despeito de qualquer coisa, se você mostrar a foto da Torre Eiffel, pode até não lembrar o nome, mas vai saber que aquilo ali fica na França, né? Então, isso se dá por uma determinação da própria divisão internacional do trabalho, que países, historicamente, ao longo da modernidade, tiveram um papel predominante ao ponto de se fizerem como ponto de referência sobre vários aspectos, inclusive cultural e ideológico, né? Vamos lembrar, por exemplo, que... Ô, Yannis, tu estudou na USP, né? A USP ela foi fundada... 3 anos na USP, depois vim para cá. 3 anos na USP, depois vim aqui para a USP. A USP ela foi fundada a partir do que se chamou de Missão Civilizatória Francesa, né? Isso é a importância da França. Vamos fundar uma universidade de excelência no Brasil. O que é que a gente faz? Vamos trazer um bocado de professor francês, né? Inclusive Brodel, que esteve no Brasil dando aula. Então, as rotas turísticas elas são politizadas, porque a gente não pode achar que, por exemplo, Paris tem essa quantidade gigantesca de turistas, ou Londres, porque as pessoas fazem uma análise objetiva e percebem que a França é mais bonita do que a Etiópia. Não é. A França tem mais infraestrutura, evidentemente, por uma série de questões. É mais bonita, com mais coisas para ver, ou que Londres ou que a Inglaterra é mais bonito que o Senegal ou que Cabo Verde. Há uma determinação política do gosto que passa por relações econômicas, que passa pelo papel da indústria cultural. É muito curioso, Rothman e Rodrigo, como, por exemplo, eu adoro filme ruim, né? Adoro filme gringo, estadunidense, filme de tiro, de explosão, de carro e não sei o quê. E aí, eles tornam, por exemplo, um objeto de desejo você conhecer lugares que são cidades que, na prática, quando a gente está em São Paulo, por exemplo, a gente reclama que só tem prédio e concreto. Mas a gente passa a nossa vida inteira consumindo imagens maravilhosas sobre New York, sobre Manhattan, sobre Los Angeles. Então, assim, a gente quer conhecer, a gente conhece os prédios históricos, a gente conhece os símbolos históricos, a gente sabe o nome de bairros. Eu, quando dava aula na escola da Rede Estadual da Bahia, eu sempre fazia essa brincadeira com os meus alunos. Você consegue falar o nome de algum bairro dos Estados Unidos? E aí sempre vinha, né? Bronx, Brooklyn, não sei o que, tal, todo mundo sabia. Eu falava assim, você consegue falar o nome de algum bairro da Bolívia? Não vai falar o nome de algum bairro do Peru?
Você quer falar o nome de alguma cidade do Equador, da Venezuela, e da Venezuela surgiu um Caracas de vez em quando, mas parava aí, sabe? Então, veja, o nível de determinação política posta pela indústria cultural, da nossa curiosidade, do nosso gosto, do nosso desejo é tão grande que é muito louco você pensar que a gente sabe o nome de bairros, nome de ruas, nome de praças da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Você sabe que louco, né? E aí você pega um jovem pernambucano, por exemplo, ele provavelmente, em termos de nome, de um conhecimento superficial, é muito provável que ele saiba mais sobre Nova York do que sobre um estado vizinho, ou até uma cidade vizinha. É provável que ele saiba mais nomes de bairro de Nova York do que se ele morando em Recife e de Olinda, né? Então, há uma determinação política aí nessa escolha desses fluxos globais de turismo. E aí eu acho que a proposta da Estrela Vermelha é, entendendo que existe essa determinação política, colocar uma outra determinação política e uma outra forma de fazer o turismo, né? Tentando nadar contra a corrente do que é a perspectiva hegemônica. Isso é importante? Eu acho que sim. E aí, mais para frente, a gente pode falar, inclusive, das determinações de solidariedade e de empatia que estão, inclusive, inscritas nas cadeias de turismo na hora que acontece, por exemplo, uma tragédia. Só adiantando um tema, né? Quando aconteceu aquele atentado na França, no Charlie Hebdo, foi mote mundial, né? Je suis França, né? Em defesa da França, não sei o quê. Quando acontece qualquer tragédia, por exemplo, na França, a sua capacidade de sentir empatia, de se identificar, de se solidarizar, de, como diria Adam Smith na teoria dos sentimentos morais, de reconhecer a similitude enquanto ser humano, é muito maior do que num país que está totalmente fora de circuitos turísticos hegemônicos globais, né? O turismo, ele diz até sobre a capacidade geopolítica de sentir empatia frente a um povo, frente a um país, em determinadas situações de emergência. Agora, cadê? Rodrigo, nessa vibe de pensar o que o Júnior nos pincelou aqui, como nós somos condicionados dentro dessa lógica do capital de escolher roteiros que nos parecem mais atrativos, me dão mais, certo medida, mais distinção social. Eu não sou bourdiano, mas acho que cabe aqui essa dimensão. Como que é fazer turismo na China com gás de direita? Começou, Cauê não gosta desses assuntos, não. Olha, gente, para quem não sabe, uma pessoa da mídia foi conosco para a China, mas uma pessoa que se posiciona claramente, abertamente, no campo da direita. Foi uma surpresa enorme. O Cauê não gosta que eu mencione. Mas na realidade é que foi uma surpresa enorme para nós todos, porque a gente só percebeu isso, eu só percebi isso um dia antes do início da viagem. E, enfim, no final das contas, foi super tranquilo, ele sabia onde ele estava, né? A gente, aliás, muita gente comenta conosco que não gosta muito de viajar em grupos, porque inevitavelmente cai num grupo com bolsonaristas, com pessoas com quem você não vai lidar muito bem, e que não teve medo de ir com a estrela vermelha, porque a gente, né, estrela vermelha, né, a gente escancara já no nome do que se trata. O fato é que ele sabia onde ele estava e a impressão que eu tenho é que ele ficou muito impressionado com o que viu na China, que a China é um país impressionante mesmo, ainda mais para nós brasileiros, é uma coisa que eu acho que impacta ainda mais, né? Você lembra, né, pelo menos sabe, como a China estava objetivamente numa situação pior que a do Brasil, uma situação de pobreza, de fragilidade, principalmente dos camponeses, enfim, crise em infraestrutura, em ecologia, e hoje eu não vejo o Brasil chegando no patamar que a China atingiu aí nas próximas décadas, talvez próximo meio século, não vejo, não. Então, a China, para nós brasileiros, e aí eu acho que independe do lugar em que você se posiciona no espectro, é um país impressionante.
E é isso que, no final das contas, a gente acaba querendo mostrar. O Jones tem razão quando ele aponta que nem o turismo, até na escolha de para onde você vai, ele já está politicamente ali determinado. E de modo que a oportunidade que nós temos de apresentar um mundo que é pouco visitado, no final das contas é pouco visitado, mesmo a China, que tem, as pessoas têm um interesse que vai além, claro, muito além da Revolução Chinesa, querem ver a Cidade Proibida, querem ver a Grande Muralha, mesmo assim, no final das contas, são poucas pessoas que visitam, a Rússia menos ainda. São dois países que as pessoas chegam com muitos preconceitos e mesmo as pessoas mais, já com a mentalidade mais predisposta, digamos assim, a detestar, tomam um choque de realidade. Porque o que nos é apresentado é algo tão distinto do que você vai encontrar aqui, assim, das questões mais simples, as questões mais objetivas. Às vezes, quando eu vejo que as pessoas falam em jornalismo, não estou falando nem do twitteiro médio, né? Falando jornalistas, pessoas que deveriam ser melhor informadas, acadêmicos. O que eles falam da Rússia parece que eles estão falando de um outro país, não esse no qual eu passei os últimos 13 anos da minha vida. Então, a gente tem percebido isso. E aí, por outro lado, também, mesmo as pessoas melhor dispostas, as pessoas que têm simpatia pela Rússia, têm simpatia pela China, muitas delas se surpreendem, porque a gente é bombardeado todos os dias com uma imagem cuidadosamente construída do que são esses países, que o choque de realidade é imediato. E mesmo aqueles locais que são mais conhecidos dos brasileiros. Quer dizer, a Alemanha, a gente discutiu bastante a Alemanha aqui. A gente acaba apresentando uma outra Alemanha. O Cauê mesmo teve na Alemanha, sei lá, 5 vezes, a irmã dele morou lá, então ele tem, né, uma ligação aí maior com o país. Acho que, aliás, até hoje ele tem uma irmã, não, uma prima, enfim. O fato é que o próprio Cauê olhou o roteiro que eu elaborei e falou, putz, eu não conheço quase nada disso. A gente, o nosso turismo ele é determinado no momento que a gente escolhe a viagem, mas chegando lá ele também é determinado. E não se enganem, tem todo um movimento na Europa Oriental, por exemplo, de turismo baseado, sim, no período socialista. Ele existe, e as pessoas têm interesse. A Guerra Fria, a Alemanha mesmo, é uma verdadeira indústria do turismo de Guerra Fria lá. Tem museus super interativos da Guerra Fria, tem grandes apresentações do Muro de Berlim, não sei o quê. Então, existe uma indústria construída em torno da ideia do que foi a Guerra Fria, só que aí, obviamente, eles vão apresentar um lado da história já, né, bem determinado, vão, enfim, demonizar o que foi a Alemanha Oriental, e a gente tenta fugir um pouco disso. E nessa tentativa a gente, enfim, acaba tendo encontros muito interessantes. Na Alemanha, mais de uma pessoa, e é frequente, né? Vejam só, a gente não pretende, de maneira alguma, e vários dos nossos críticos à esquerda viram, a gente não pretende fazer a revolução com uma agência de turismo. Longe disso. Não existe nenhuma pretensão nesse sentido. A gente não tem nenhuma ilusão de que a gente está construindo a revolução através de um empreendimento como a agência de turismo. Não é essa a ideia. Mas a gente acaba tendo encontros, acho que muito significativos. Muita gente viaja para a Alemanha, viaja para a República Tcheca, para a Hungria, até mesmo para a Rússia, e chega e se sente, né, autoridade, né, passou lá 5 dias, se sente autoridade para falar, eles odeiam o comunismo, porque eu estive no museu tal, porque eu falei com o jovenzinho que trabalhava na cafeteria, e eles odeiam o comunismo. A gente não pretende fazer o contrário, mas
a gente teve encontros muito significativos, e mais de uma vez, em que as pessoas tiveram uma surpresa genuína de haver tantos brasileiros com interesse mais profundo nesse tema do que simplesmente visitar o Museu da Guerra Fria ali e comprar um pedacinho do Muro de Berlim, que provavelmente o cara fez na semana anterior ali, pegou um concretinho, passou um concretinho ali e fez, do que, né, no nosso caso, em que a gente, né, as pessoas fazem perguntas, tem um interesse genuíno. Então, mais de um alemão oriental virou e falou: nossa, mas vocês estão visitando aqui com o objetivo de conhecer melhor a Alemanha Oriental? E eles falam: olha, e eles se sentem até um pouco constrangidos. Olha, vou te dizer a verdade, viu? Tinha muita coisa boa naquela época. E eles se sentem constrangidos, porque é algo que hoje é tabu você, né, falar algo positivo. Então, várias pessoas de mais idade a gente encontrou falando: não, o esporte era uma maravilha, a educação era uma maravilha, não, tinha problemas, mas não sei o quê. E a pessoa um pouco constrangida e se sente, né, satisfeita de, passados 30 anos, ela poder conversar com alguém de maneira mais genuína, mais, enfim, sobre a experiência de vida que ela teve. E, bem, agora que a gente viu o resultado das eleições na Alemanha, o país está dividido até hoje. E a coisa está degringolando, e, enfim, aí é outro tema, mas eu acho que conhecer tudo isso ajuda, no final das contas, a gente a compreender aspectos para fora daquilo que eles querem nos apresentar. Ver um outro lado, né, criticamente. Então, já respondendo um pouco a pergunta, acho que é possível, sim. Acho que a gente tem conseguido realizar a viagem com tudo que uma viagem pode proporcionar, mas também com reflexão, com crítica. Por falar na Alemanha, uma das estratégias pós-queda do muro foi fomentar várias células neonazistas lá, para personas socialistas no pós-89. Isso também é um outro debate que é interessante perceber o mapa eleitoral. Ô Jones, aqui eu acho que pegando todo esse fio, tu escreveste um livro recentemente sobre a batalha pela memória, e fiquei a pensar aqui, esse trabalho que a Estrela Vermelha tem procurado fazer, que é um trabalho de formiguinha, como dizer, pequeno ainda, mas de certa medida ele veio também inserir-se nessa luta pela memória, por trazer um outro tipo de referência acerca desses processos políticos que parecem tão distantes. Mesmo o nosso orientalismo, nós temos o Said, assim, que nós temos o Oriente como uma negação do Ocidente. Então, eu acho que a Estrela Vermelha tu achas que pode vir contribuir, como apresentar, mesmo de forma ainda inicial, muito pequena, outro referencial de turismo, de fazer um turismo em que também aproveite o que tem tudo do turismo tem, mas também sai de lá um ser humano mais rico. Perfeito. Veja, papo de historiador agora. Tem alguns historiadores que fazem uma distinção entre documento e monumento, né? E aí fazer uma categorização que é mais ou menos assim: documento seria toda fonte para uma pesquisa histórica assimilada oficialmente pelo poder político instituído em determinada época ou não, e monumentos seriam aquelas fontes, aquelas memórias cristalizadas como discurso hegemônico institucionalizado pelo poder político em determinada época, né? Então, quando a gente pensa o turismo é parte da construção dos monumentos que fundamentam uma certa memória, uma certa narrativa histórica. Como o Rodrigo estava citando, quando um museu é construído, por exemplo, o projeto do museu diz muito sobre uma concepção de história. Está ali colocado, uma concepção de memória. Quando você tem um circuito de museus, de galerias, de monumentos históricos, e aí se constrói toda uma cadeia econômica em torno disso, né? De agências de viagens e de empresas de ônibus, de transporte e uma rede de serviços em torno daquilo ali. Aquela cadeia econômica, ela tem um papel fundamental para cristalizar uma certa visão. E aí, eu acho que é muito feliz quando o Rodrigo diz que o papel da Estrela Vermelha não é dar uma narrativa contrária, é complexificar o negócio, dar uma abordagem muito mais ampla, dar uma abordagem muito mais rica do ponto de vista histórico. Porque, veja, a gente estava comentando nos bastidores sobre esse turismo de Instagram, né, que as pessoas vão para o lugar, não vem nada e ficam só tirando foto, tirando foto, tirando foto, tirando foto.
acho que tem uma característica muito forte no turismo comercial, que é um certo apelo à superficialidade, né? O que é, inclusive, normal, que é uma característica geral de tudo que é hegemônico. Então, você já tem uma visão mais ou menos cristalizada sobre o que é o país, o que é determinados eventos históricos, e aquelas cadeias de turismo, elas tendem a reafirmar aquela visão, senso comum, mais ou menos cristalizada, que circula, porque é isso, né? Fica mais fácil, fica mais agradável. Eu lembro, eu fui para Piranhas, que fica aqui na divisa de Alagoas com Sergipe e Bahia, e lá tem a Rota do Cangaço, né? E aí foi muito interessante que a gente foi fazer a Rota do Cangaço, tinha uma guia, né? E aí a guia trabalhava muito a imagem de Lampião e do cangaço, muito de acordo com o que é a compreensão média do povo de Piranhas, do sertão ali do Nordeste, sabe? Então, para além de um debate historiográfico nas universidades, tinha uma compreensão popular ali muito clara do que era o papel do cangaço. E os turistas que estavam lá na rota, eu me incluía, mas eu não era um turista chato, a boa parte deles do Rio e de São Paulo, inclusive uma professora da Unicamp, ficaram o tempo todo dentro de um padrão de debate, que é um padrão de debate dos últimos 15, 20 anos sobre o cangaço na universidade, que é o cangaço era violento, o cangaço era autoritário, o cangaço não tinha nada de emancipador e é um absurdo ético louvar o cangaço. Então, as pessoas tomaram um choque. Estavam acostumadas com a narrativa de demonização do cangaço, ou então uma pseudo-problemática de Lampião, mocinho ou vilão, parece filme da Marvel, né? Mocinho ou vilão, herói ou bandido e tal. E aí, quando chegou lá, o papel da guia foi totalmente diferente. Foi destacar a compreensão popular sobre o cangaço, como o cangaço sobrevive na memória histórica, as lendas, os mitos, as rezas, para além do elemento factual da história, né? Que lá na Rota do Cangaço é onde o bando de Lampião e tal foi morto e tudo isso. Então, eu acho que você tentar deslocar as narrativas tradicionais, hegemônicas, tentar trazer visões mais complexas, mais abrangentes, sem nenhum tipo de perspectiva laudatória, mas com uma perspectiva contra-hegemônica mesmo. Porque ser contra-hegemônico não significa dizer que o negócio é bom. Dá para, inclusive, você ser contra-hegemônico e você não fazer nenhum tipo de louvação, né? Então, acho que tentar tirar as pessoas de uma coisa meio brechtiana, né? Das expectativas já consolidadas, a pessoa chegar no espaço já com a ideia de que vai ser isso, porque conheço amigas que já fizeram essa viagem, já sabem como é que é. Não, e apresentar uma experiência diferente, muito mais rica, muito mais complexa, que é criticamente pensada, mas que também não é... E aí, Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, não é uma experiência acadêmica, é uma experiência também divertida. É bom, é crítico, é diferente, é contra-hegemônico, mas também é divertido, é massa, a gente se diverte, a gente vai para lugares legais, a gente consegue combinar, né? Uma experiência única no sentido de que nenhuma agência de turismo tradicional vai oferecer isso, que é isso, tem enquadrado a gente numa concepção muito fechada, muito tradicionalista do que é o turismo, muito adaptada, inclusive, os próprios roteiros postos, né, consolidados, e vai ter uma experiência diferente, divertida, e essa experiência diferente ajuda a ter uma outra compreensão histórica, porque aqui, Rotman, eu acho que tem um ponto fundamental, que é, a gente precisa reconfigurar nossa visão de mundo. Eu nunca saí do Brasil ainda. E aí eu sempre converso com o Cauê. Aí, sabe toda vez que eu converso com o Cauê sobre as viagens que ele faz, sabe as coisas que eu pergunto? Normalmente eu não pergunto sobre monumento, eu não pergunto sobre ponto turístico, eu pergunto, e aí, como é que é assalto? Como é que é andar de noite? Tem lixo na rua? Como é que é o ponto de ônibus? Como é que são as pessoas? Porque, por exemplo, tem uma coisa que eu já reparei conversando com gente que não é do Brasil, que a forma do brasileiro lidar com outras pessoas na rua que ele não conhece, olhando diretamente, encarando, falando, tocando, não sei o quê, é uma coisa muito, muito peculiar nossa, né? Então,
essa coisa de você conseguir pegar os detalhes, pegar coisas que estão fora do circuito, que você conseguir conhecer lugares que numa experiência tradicional você não conheceria, dá uma visão muito mais ampla e você enriquecer a sua própria experiência de compreensão de relações sociais mesmo, de saber que tem coisas que são de um jeito no Brasil, por exemplo, poderiam ser muito diferentes. Eu tenho, para concluir, muita curiosidade, por exemplo, com a tão falada disciplina de povos asiáticos, né? Eu sou extremamente curioso do ponto de vista sociológico de conviver num dia a dia num país. Ainda que, claro, né, enquanto turista, você nunca vai ser um nativo, né? A sua condição de turista, de estrangeiro, permanece ali. Mas eu tenho muita curiosidade de conviver na China, no Vietnã, na Coreia Popular, em outros países, para ver essa tão falada disciplina, essa diferença sociológica no trato coletivo da coisa pública, no eu a eu, para ver essa particularidade. Então, acho que todos esses elementos compõem a possibilidade de pensar a história de maneira crítica, de maneira mais ampla, de maneira diferente dos padrões hegemônicos, o que, repito, não significa dizer que é tudo lindo, né? Eu acho que quando surgiu, Rodrigo, a Estrela Vermelha, tinha determinados grupos políticos que não valem falar o nome, que diziam que a Estrela Vermelha seria uma agência stalinista, né? Que ela iria fazer propaganda do stalinismo, dizer que foi tudo lindo e tal. E aí, desde o começo, a Estrela Vermelha mostrou que construir uma outra perspectiva de turismo e uma visão contra-hegemônica do que é essa atividade humana de lazer, de divertimento, mas também de conhecimento, não significa dizer amém para tudo. Eu acho importante destacar isso, porque hoje a gente vai falar de um país que é bem controverso, né? O seu das esquerdas, e é importante adiantar esse ponto. Oi, Jones. Fala, Rodrigo, fala. Uma coisa rápida, uma historinha, só que o comentário do Jones me lembrou. Antes eu trabalhava aqui com todo tipo de viajante, né? E na época da Copa do Mundo, então, veio, né, de tudo que é jeito. Aí tem uma família que veio, eram ruralistas. Se orgulhavam muito de ser grandes amigos do ministro Blairo Maggi. E aí a gente passando lá, o patriarca da família, ele falava mais do que eu. Eu era o guia, mas ele falava mais do que eu. Aí passando ali na Lubyanka, que é onde fica o antigo prédio da KGB, eu falando, esse aqui é o edifício da atual FSB, antiga KGB. Aí ele interrompia assim, falava, deste edifício jorrava sangue. Aí eu, pois é. No final do dia, a gente passeou, só quiseram andar de táxi, eu sempre ofereço da gente de metrô, porque além da pessoa, é isso que o Jones falou, além de conhecer um pouco da vida real, o metrô de Moscou não é exatamente a vida real para um brasileiro, né? É um monumento, uma coisa impressionante. Mas não quiseram e tal. Aí, no final do dia, voltaram para casa, a esposa dele vira e pergunta, Rodrigo, será que você pode ficar mais um pouco comigo? Posso. A senhora quer ir para onde? A senhora quer ver o quê? Ela queria entrar no metrô. Meu marido não me deixa andar de metrô no Brasil e eu sempre tive o sonho, desde pequena, de conhecer o metrô. E, claro, eles eram do Centro-Oeste, não tem metrô onde eles moram, mas mesmo quando eles iam para São Paulo, para o Rio de Janeiro, o marido não deixava ela andar de metrô. Aí ela realizou o sonho dela de andar no metrô em Moscou. Não sei se ela ficou achando que ela ia entrar na estação Pavuna, lá no Rio de Janeiro, e ia ser um palácio igual aqui em Moscou, né? Mas o primeiro e único metrô que essa senhora visitou aqui é uma bobagem, mas é só uma história que eu me recordei. Né? Não é bobagem, acho que reflete um pouco do que o Jones falou, às vezes o turismo do Instagram. O Yannis, assim, eu queria colocar uma questão para nós avançar um bocado, mas algo que o Jones falou e algo que, enquanto brasileiro, enquanto latino-americano, a gente vai descobrindo, que o maior choque cultural que a gente tem, não enquanto imigrante, mas enquanto turista, porque é uma coisa de ser imigrante, outra coisa de ser turista, é o fato de nós falar muito alto. Isso é um choque cultural, assim, que é batata. Assim, não tem um restaurante que você não vá por aqui que está falando alto, o pessoal... Isso acho que é uma experiência assim, bem interessante, conflituosa, mas interessante. Então, nesse rol dos teus relatos, assim,
de que modo que tu entende que a experiência que a Estrela Vermelha tem proporcionado, enquanto uma experiência histórica, uma certa de uma imersão, quais são, digamos assim, quais são os elementos que fazem que a pessoa saia de lá com outras referências? Porque quanto maior o número de referências cultural, estética, literária, maior nossa capacidade de interpretar o mundo, de analisar o mundo. Então, se pudesse dar uma pincelada nesse sentido, também acho que era interessante para nós avançar aqui, principalmente que a gente vai para outro tema aí que é mais complexo. Acho que o Johnny já adiantou. A gente, é evidente que o que a gente propõe não é uma escola do partido de verão, não é isso. Nós somos uma agência de viagem. Então, sim, a gente tem toda essa experiência, a gente tem esse contato com os locais, a gente vai em museus e tem guias locais e tem um aprofundamento na história, e a gente pensa os nossos roteiros tematicamente. Então, em maio, na Rússia, é focado no dia da vitória. Então, a gente vai ver mais do que tudo sobre a Grande Guerra Patriótica. Agora, em agosto, a gente vai ter Belarus pela primeira vez, vai ser focado na história soviética de modo geral e, em particular, no quanto Belarus, até hoje, é, de todas as repúblicas soviéticas, aquela que tem que melhor preservou, digamos assim, o seu legado, tanto histórico quanto arquitetônico, artístico, do período soviético, e até mesmo em algumas relações de trabalho. A gente vai visitar, por exemplo, uma fábrica de tratores do período soviético que funciona ainda com muitas heranças daquele período. A gente visita a fábrica, entra na linha de produção, a gente vê a montagem na hora ali. Então, claro, tem todas essas visitas, mas no final das contas é lazer, é viagem, né? Então, a gente sempre vai ter restaurantes, comida local, vai ter espetáculos, a gente vai na ópera, vai em espetáculos de dança, vai na Geórgia Armênia, que aliás em julho a gente faz a segunda edição. Vinhedo, vai num vinhedo familiar, passa o dia no vinhedo, vinho à vontade, visita um túnel de vinho soviético, conecta a história da produção do vinho com o período soviético. A gente visita um túnel que foi cavado na rocha no período soviético para servir como bunker nuclear, mas depois foi transformado numa cave de vinhos, a maior cave de vinhos do país. Então, a gente une todas essas coisas e, no final das contas, é uma viagem com um objetivo, com foco, mas é uma viagem. E a gente tem sempre a preocupação de mostrar esses locais que pouca gente visita, então, museus que pouca gente visita, coisas, por exemplo, a gente visita em agosto, a gente vai novamente, quando for para Belarus e para a Rússia, a gente vai no gabinete original que o Lenin trabalhou, com os objetos originais dele, tem também os apartamentos dele, um museu pouquíssimo visitado por estrangeiros, no local onde ele passou os últimos anos de vida e faleceu, mas a gente também vai visitar aquilo que está dentro da expectativa, acho que de todo mundo que visita a Rússia, que é a Praça Vermelha, a Igreja de São Basílio, o Kremlin, o Hermitage, o Museu Hermitage, e vai falar de história lá dentro, mas não apenas do período soviético, vai falar da história anterior a isso, e vai ver coisas lindíssimas, e, enfim, no final das contas, é uma viagem. E o nosso objetivo também, no futuro, é nos colocar na posição de não apenas fazer essas viagens voltadas para o aspecto da história do socialismo, do bloco socialista, mas outros países que podem ou não ter feito parte do bloco. Aí eu vou colocar, por exemplo, a gente pretende fazer a Mongólia em algum momento, a gente pretende fazer a Ásia Central, o Uzbequistão, o Cazaquistão, Quirguistão em algum momento. E tem, evidentemente, que nesses países que eu mencionei, tem história soviética, mas o que é mais conhecido de um
de um turista que viaja para o Uzbequistão são as cidades da Rota da Seda. Aí a gente falando de uma história muito mais antiga. Samarcanda, Riva, enfim, aquelas cidades monumentais no meio do deserto, com uma arquitetura islâmica impressionante. E nesse aspecto, a gente está planejando agora, acho que o Jones pode abrir o tema, uma viagem que vai unir história contemporânea, não exatamente a história do socialismo, apesar de estar evidentemente conectado, história contemporânea, história do século XX, e aí, portanto, passando pela Guerra Fria, passando pela Segunda Guerra Mundial, passando pelos todos esses momentos ali, e pelo fim do Bloco Socialista, com história antiga, com uma civilização milenar, que é inevitável, né? Na China a gente também sempre discute aí todo esse aspecto da história de longa duração. E, bem... Então, Yannis, para avançarmos aqui, eu acho que para nós encaminhar, o lugarzinho que a gente vai falar, que infelizmente, o pessoal tem muito conhecimento, eu vou aqui sugerir um livrito da coleção Revoluções da editora Unesp. Recomendo comprar 19, só um, que é aquele lá para deita fogo e tacar no lixo, que é sobre a Revolução Russa. Então, mas esse aqui acho que é do professor Cotiola, é interessante, é um livro muito honesto. Então, já aqui anunciando, também encontramos uma notícia de primeira mão aqui, que o Jones vai participar dessa viagem que vocês vão fazer como que é? No Brasil não é Irã, como vocês falam, é Irão, já nem lembro, desculpa, é Irão, né? Irã? Não, no Brasil é Irã, Portugal é Irão, pô. Desculpa, já estou a trocar aí. Então, Jones, esse e aqui, se me permitir, eu queria poder mostrar um pequeno take de como que isso que nós vamos descrever aqui é construído, que quando teve lá que basicamente o Irã mandou os mísseis combinados com Israel, né, aquela coisa, houve uma campanha na comunicação social, na mídia, assim, gigantesca. E eu vou mostrar um textinho para vocês, que é uma senhora que está a voltar, uma portuguesa que está a voltar de lá. O que ela relata? Eu não sei se eu consigo. O som. Não estão a ouvir? Não estão a ouvir? Não. Então, eu não sei se consigo partilhar aqui o... pronto, não sei se consigo partilhar o som aqui, mas para resumir a história, ela está xingando e pensa assim: nós viemos porque vocês começaram a falar tanta coisa que a nossa família ficou desesperada. Então, Jones, justamente esse desconhecimento completo, se puder introduzir o tema, e a questão fundamental é seguro para o Irã? Porque essa era a pergunta que fazia em relação à Rússia. É seguro para a Rússia? Dado o contexto de conflito militar, de guerra. Então, se pudesse nos introduzir esse tema do Irã aí, seria muito interessante. Veja, Rotman, eu lembro quando eu era adolescente, não, final da adolescência, começo do início da fase adulta, eu assisti aquele famoso filme 300, Esparta. O vilão do filme 300 eram os persas, né? Os persas é um antecedente histórico do atual Irã. E aí, quem lembra desse filme, um filme terrível, né? Mas um ótimo filme ruim. Um ótimo filme ruim. Ele retratava os persas como criaturas demoníacas, deformados, babando, com os animais fantásticos. Todo o estereótipo do orientalismo estava ali colocado, né? O oriental como um grande outro, deformado, estranho, diferente, sem similitudes com nós, né? Os ocidentais. E aí, claro, os espartanos retratados como seres... um exército da Smart Fit, né? Todo mundo bombadão, fortão, bonitão e não sei o quê. Enfim. E aí... eu lembro que em seguida, em sequência a isso, eu fui para lá parar para dar uma pesquisada, porque eu, na minha adolescência, acho que como a maioria das pessoas hoje, achava que o Irã era um país árabe, né? Meio que igualando ali Irã, Egito, é tudo a mesma coisa, é tudo árabe, tudo pá. E aí, enfim, a gente vai ver que não, né? O Irã não é um país étnica, culturalmente árabe,
Eles não falam árabe, inclusive falam farsi, né? Que é uma língua própria. E a gente tem uma oportunidade aqui muito importante sobre o Irã. Eu vou responder a questão da segurança, mas adiantando, né? Acho que há 3 coisas muito importantes no Irã. Primeiro é do Irã, que é o legatário da famosa civilização persa, né? Então a gente estuda o Irã no ensino médio. Quando a gente fala da Pérsia Antiga, do rei Dário, do rei Sírio, do rei Xerxes, e do zoroastrismo e não sei o quê, aspectos da cultura, da religião, da história da civilização persa perpassam toda a nossa formação na escola, em alguns aspectos até na universidade, a depender do curso, e a gente está falando de uma história milenar riquíssima. Assim. E aí é curioso, não sei se o Ian já teve essa impressão, mas toda vez que se fala na era imperialista, da conquista de civilizações milenares, normalmente se esquece do Irã, né? Se fala da conquista da China, da conquista do Vietnã, da Coreia e tal. Dentre as civilizações milenares completamente colonizadas, a gente tem a civilização persa também, né? Que já vinha no histórico de não soberania, por assim dizer, e que é totalmente subjugada. Então, tem um background aqui histórico para quem gosta de pensar a história de civilizações antigas, fundamental, assim. Então, sei lá, se você gostou muito de visitar países que preservam a história e a cultura de civilizações maias, astecas, incas, ou a própria China com a história milenar, como o Rodrigo colocou, o Irã também tem um roteiro, tem uma experiência incrível para oferecer. Acho que a segunda coisa fundamental é que o Eric Hobsbawm fala que a Revolução Iraniana foi a única revolução, desde a Revolução Francesa, que foge ao paradigma de revolução moderna. E o paradigma de revolução moderna para o Hobsbawm é a Revolução Francesa, enquanto a Revolução Burguesa e a Revolução Socialista na Rússia, né, de 17. A Revolução Iraniana é um negócio muito louco se você for parar para pensar, né? Porque tem vários aspectos do que é a linguagem, a ritualística, a revolucionária. Por exemplo, o nome da guarda do Irã é Guarda Revolucionária do Irã, né? E acabei de esquecer o nome dele, Rodrigo. Soleimani, não é isso? Que foi assassinado. Soleimani. Isso, que foi assassinado. Não sei quem lembra desse episódio, mas ele foi assassinado quando estava na embaixada do Iraque, da embaixada do Irã no Iraque, se não me falha a memória, na época do governo Trump. As fotos dele no escritório tinha um quadro de Che Guevara. E a Guarda do Irã faz referência a revolucionários, a Che Guevara, a Fanon e não sei o quê. Mas é uma república islâmica. Que a religião tem um papel ultra central na constituição da identidade nacional, dos fundamentos ideológicos, de legitimidade do sistema político que está ali colocado. Então tem uma coisa meio muito diferente, né? Tem um impulso revolucionário, uma perspectiva anticolonial, ao mesmo tempo teve uma perseguição brutal aos comunistas do Tudeh, o Partido Comunista do Irã, que na prática está na clandestinidade até hoje, né? Tem uma retórica anti-imperialista muito forte mesmo, uma coisa contra os Estados Unidos, contra o sionismo, um histórico de relações internacionais muito boa com Cuba socialista, com a Coreia Popular, uma certa aproximação, que varia também de presidente para presidente, mas uma certa aproximação histórica, com um debate meio terceiro-mundista, meio, nos tempos atuais, sul-sul, né? Então, uma relação boa com Lula, com Evo Morales, com Hugo Chávez. Então, o Irã é uma coisa muito curiosa, e do ponto de vista político, uma experiência meio única, né? Talvez seja desconhecimento meu, Rodrigo, tu que anda mais pela Ásia, eu acho que é difícil encontrar outra experiência semelhante ao Irã, né? Um país que tem uma dimensão de retórica, de política externa anti-imperialista, contra-hegemônica muito forte, mas do ponto de vista da política interna não se alia com o que a gente entende como os valores, as bandeiras tradicionais, que seria uma esquerda socialista, como a gente conhece, né? Então, um anti-imperialismo sem uma dimensão interna, por assim dizer, socialista ou igualitarista, numa perspectiva de inspiração marxista oriundo do jacobinismo. Então, assim, é um negócio único do ponto de vista político,
E também é um país que é muito bom para você conhecer e é seguro. E aqui a gente entra num ponto central. Veja, o Irã é seguro de duas dimensões. Eu sou recifense, né? E Recife só tem assalto. Brincadeira, só tem assalto não, mas tem muito assalto e muita violência. Então, como bom recifense, a primeira coisa que eu pergunto é: e aí, como é que é a rua? É de boa? É seguro? Dá para andar sem ter medo de assalto? Você pode andar com o celular na mão, alguém vai lhe assaltar? E aí, eu conversando com o Cauê, na última vez que Cauê foi para o Irã, e aí o país, do ponto de vista interno de segurança, tranquilíssimo, sabe? Provavelmente, para quem vem de Recife, para quem vem do Rio de Janeiro, para quem vem de São Paulo, vai ter a experiência de maior segurança da vida, de ambiente urbano, né? De andar na rua à noite, de transitar, de ir para os lugares e por aí vai. E do ponto de vista geopolítico, que é essa preocupação, veja, a vida está normal no Irã, dentro do que é a normalidade naquele clima de tensão. Então, o Irã não está sendo atacado, o Irã não está sendo bombardeado, não tem o risco de você estar andando para um museu, para um espetáculo, para um ponto turístico, para um restaurante e cair uma bomba do nada, né? O Irã é um país que tem uma capacidade de defesa interessantíssima, uma economia significativa, e não é um país que é atacado ao Deus dará e nada acontece. Então tem alguns problemas, algumas restrições, fruto fundamentalmente dos bloqueios e sanções econômicas, né? Mas também não é um país de escassez absoluta, não é um país que tem dificuldades de as pessoas estarem passando fome e de faltar produto e de ter filas, nada disso. É um país, enfim, é isso, vive um clima de tensão, mas é um lugar plenamente seguro, né? Plenamente seguro. O Cauê, quando viajou para o Irã, eu fiz até um seguro de vida no nome dele e foi inútil, né? Ele voltou bem, feliz, são e salvo. Então fiquem tranquilos e tranquilas que não existe nenhum tipo de problema de segurança. Até a prova disso é que eu vou, né? Então, assim, eu não me colocaria em risco, eu vou estar lá com vocês acompanhando. Essa aqui vai ser provavelmente uma das viagens mais marcantes da vida de todo mundo que for. E no meu caso vai ser a primeira vez que eu vou sair do Brasil, né? Então minha primeira viagem internacional vai ser para o Irã, vê? Isso vai para a biografia do futuro presidente. Então, fazer o quê, né? É igual o Goulart estava na China quando deu o golpe. Então, Yannis, se quiser comentar mais aqui uns minutinhos, temos ainda para falar sobre o Irã. É uma dúvida, eu acho, muito relevante, né? As pessoas se preocupam mesmo. Sempre me perguntam aqui na Rússia o quão perigoso é. As pessoas não perguntam se é perigoso, perguntam o quão perigoso. E a resposta é: não é nada perigoso. Por mais que algumas pessoas fiquem irritadas, porque choca uma visão de mundo, né? Eu também compreendo essa irritação. Choca contra uma visão de mundo, choca contra o que você escuta, lê, ouve o tempo inteiro. Então é normal, entendo também essa frustração, mas o fato é que, friamente, a gente pegando as estatísticas, é um país extremamente seguro. O Irã, assim como a Rússia, é extremamente seguro, a China é extremamente seguro, e isso é uma coisa que choca o pessoal que vai viajar com a gente, sempre fica impressionado, porque está esperando outra coisa. E aí começa a se perguntar, né? Pô, se vários lugares que a gente acha que são terríveis e tal, você tem uma tranquilidade muito maior que na sua cidade natal, estamos normalizando uma situação que não deveria ser normalizada? Eu acho que sim. Passar 13 anos na Rússia, eu acho que sim. Quando eu morava em São Paulo, eu não ligava. Eu achava que a vida era isso mesmo, você correr risco de ser assaltado, você eventualmente ser assaltado, eventualmente correr o risco de morrer. Hoje em dia, eu acho desnecessário, sabe? Prefiro evitar. Então, o Irã, nesse aspecto, é super seguro. No aspecto geopolítico, é super seguro. Claro que se a situação mudar, a gente está monitorando, a gente tem parceiros locais e situações acontecem, a gente sabe, a gente viajou para Geórgia, para a Armênia, havia uma preocupação em relação a Nagorno-Karabakh, aqui na Rússia as pessoas tinham uma preocupação em relação à guerra na Ucrânia, então é normal e a gente está aqui para tirar as dúvidas necessárias. O Irã tem mais uma questão, que é evidente que a gente precisa conversar, que é a questão das mulheres. De fato, é absolutamente compreensível que nem todas as mulheres se sintam confortáveis
diante da situação das mulheres no país. Agora, ainda assim, acredito que a imagem que a gente tem é pior do que a realidade. Você vai viajar para o Irã, você vai ver várias mulheres sem véu, ou usando parcialmente o véu. Nós recomendamos, evidentemente, que use, né, para evitar maiores problemas. Tem gente que acha que isso é um impeditivo, e eu compreendo, né, porque não sou eu que vou estar usando o véu, né, são as mulheres, então é compreensível. Se a pessoa acha um impeditivo, é absolutamente compreensível, e é uma realidade do país, e é algo que a gente não pode fugir. Realmente, as mulheres, a maior parte das mulheres usa o véu o tempo todo, e vai, principalmente entrando em alguns lugares, vai ser obrigatório até o uso do véu. De modo que é um aspecto da viagem, é um aspecto inevitável. Outro aspecto, não há bebidas alcoólicas, não se vende bebida alcoólica no Irã, é proibido pela lei. Então é isso aí. Viajar, vai ter que lidar com algumas questões. O Hortman mencionou muito bem que o brasileiro, quanto mais você sai do país, mais você percebe como o brasileiro fala alto, e como isso é um incômodo para as pessoas, a maior parte das pessoas no exterior, né? A gente tem a mania de sempre pegar no pé do problema dos outros. Então, a gente vai na China, os brasileiros se incomodam bastante com o fato de que alguns chineses mais velhos cospem no chão, no meio da rua. Isso está mudando, eles têm feito uma série de campanhas para mudar o comportamento e está funcionando, mas ainda assim, cospem no chão, que eles não respeitam fila, entram na frente, de fato. Agora, o brasileiro também, nós morando fora tanto tempo, viajando com o brasileiro, a gente começa a perceber que nós temos as nossas questões também, né? O brasileiro fala altíssimo, o brasileiro não tem muito jogo de cintura com espaço social, né? Com espaço pessoal, e é isso, a gente vive num mundo imenso, multinacional, multirreligioso, e nós queremos mostrar isso para vocês. Se vocês têm curiosidade, têm dúvidas, a gente, enfim, compreensível. O Irã não é o destino, né? Não é todo mundo que vai fazer igual o Jones, o primeiro destino da vida no estrangeiro vai ser o Irã. Apesar que a gente já teve, aqui na viagem da Rússia, 2 pessoas, primeira viagem da vida foi a Rússia. Já achei ousado. Um rapaz jovem e um outro aposentado, primeiro destino no exterior, a Rússia. Mas a gente está aí para, enfim, tirar todas essas dúvidas, e é parte do negócio. Acho que visitar o Irã nesse momento histórico e nessas condições é parte do interesse, que eu acho parte da fascinação que as pessoas têm, justamente todas essas questões em torno do Irã. E aí o Cauê finalmente entrou aí, acho que ele pode falar melhor, que ele esteve recentemente preparando aí a nossa viagem, fazendo uma incursão para preparar aí os caminhos para a gente chegar ao Irã. Já que o Cauê chegou, então, Cauê, conta um pouco da tua experiência lá, tá nos bastidores e nos ouviram, então, acho que é importante. Então, são várias questões que os clientes da gente, amigos também abordam quando a gente fala que vai para o Irã. Eu até brinco com minha mãe, porque toda vez que eu vou viajar para um país, digamos assim, mais estranho, eu gosto de viajar para países mais incomuns, minha mãe fala, olha, toma cuidado, porque lá teve um ataque terrorista não sei quando. Olha, toma cuidado, porque pode ser perigoso lá, porque também é aquela ideia do senso comum sobre os países que eu estou indo também viajar. Eu falo para minha mãe, eu moro em Recife. Que é um lugar mais perigoso do que esse para morar. E a senhora está falando que, tipo assim, olha, toma cuidado na Geórgia, na Armênia. Eu falei, eu moro em Recife, eu não posso ir na casa do amigo meu que mora 3 quarteirões aqui depois de 10 horas da noite, porque é certeza que eu vou ser assaltado com um facão, com a arma na minha cara. E até a gente brinca, toda vez que a gente viaja, é um assunto em comum, quando tá aí o Rodrigo, de que se você conversar com o iraniano, por exemplo, com o georgiano, e você falar como é que é um assalto no Brasil, ele não consegue conceber a ideia de como é que é um assalto no Brasil. A gente fala assim, não, o cara chega, coloca uma arma na sua cara e vai te roubar teu dinheiro e teu celular. Ele assim, como assim? Uma arma na sua cara? Não, uma arma. Te perguntou arma de fogo?
Ou então fala, ele vai mostrar a faca para você? Não, tipo, não, é uma pistola. E tipo assim, para eles, arma de fogo é algo que é restrito à guerra. Tipo, nunca ninguém vai colocar uma arma na sua cara e não vai acontecer isso de forma alguma. Então, a gente normalizou a violência no Brasil e engraçado que a gente tem uma ideia de fora pior, como se fosse pior do que a nossa. Não, a gente normalizou viver assim, de não poder andar na rua, tal hora. O Jones mesmo morava aqui no centro da cidade de Recife, ele mal podia chegar em casa, descia ali na 10 metros da casa dele, já era perigoso. Que ele poderia ser assaltado naquele 10 metros ali facilmente, para quem mora no centro de Recife. Então, a gente normaliza uma violência que não existe nos outros países. E como eu fui agora em dezembro para o Irã, eu fui com minha companheira, com a Maíla, a gente sempre tenta, quando a gente viaja para os países, meio que se incorporar na cultura local, né? Respeitar a cultura local. A gente já foi para outros países islâmicos também, eu e Maíla, que já foi para a Turquia, já foi para o Egito, e o uso do véu não é uma questão restrita ao Irã. O uso do véu é normalizado isso em todos os países islâmicos, né? Tipo, é da cultura desses países, é da cultura islâmica o uso do véu. Igual para a gente, na nossa cultura, a gente usa outros artifícios, ou o carnaval da gente é desse jeito, o carnaval de outro lugar é de outro jeito, então a gente tenta respeitar, se incorporar um pouco dentro da cultura local. E para a Maíla mesmo, para ela, nesses países, ela nunca se sentiu tão segura na vida dela quanto, por exemplo, no Irã, de ela poder andar de noite na rua, 10 horas da noite, andar só. A gente viu várias mulheres durante a viagem fazendo viagens sozinhas no Irã, né, que estavam viajando sozinhas pelo Irã por muito tempo e tudo mais. A gente viu vários asiáticos, principalmente chinesas viajando sozinhas no Irã, quando a gente estava lá. E as pessoas são profundamente respeitosas. Os caras mesmo, para dar um abraço na Maíla, a gente passou a viagem inteira lá, que a gente teve um guia por alguns dias, a gente ficou amigo dele e tudo mais, e ele me abraçava, a gente conversava, não sei o que e tal. Com a Maíla, ele sempre só dava a mão para apertar, assim. Aí no final que a gente foi se despedir, ele ficou meio assim, sem saber o que fazer, tudo só para abraçar. Então, tem diferentes maneiras de lidar as pessoas. O Rodrigo já falou que o brasileiro fala muito alto, a gente fala muito alto na Rússia mesmo, então o russo ele não fala alto, e aí era muito fácil ver que tinha brasileiro no lugar, porque a gente falava muito alto nos lugares bebendo, então a gente fala muito alto. Diferente de alguns outros países, na Geórgia, por exemplo, é mais normalizado, digamos assim, você fala alto porque a pessoa bebe, aí canta e fala alto e tudo mais. Mas no Irã foi essa experiência, assim, um país que eu me senti extremamente seguro, principalmente nas grandes cidades. Eu não conhecia quase nada do Irã, então era sempre uma curiosidade, mas fui para lá e vi cidades belíssimas como Isfahan, que é maravilhoso, é uma coisa que tipo, a gente não vai ter no Brasil tão cedo. Assim. É isso, o Irã, sobre sanção, tem um cotidiano mais amigável para o seu povo do que, por exemplo, o brasileiro que não sofre sanção nenhuma sobre nada. Claro, a gente tem uma formação social completamente diferente, mas não tem esse problema de segurança por lá interno, né? E eu viajei em dezembro, então, tipo, já tinha a guerra de um lado só, digamos assim, de Israel contra os palestinos em Gaza, e não só em Gaza, que começou em outubro, né? Começou não, né? A recente agora foi de 7 de outubro, até o momento, e eu viajei em dezembro, então já estava correndo tudo que estava acontecendo lá, né? As tensões, o pessoal fala e tal, mas dentro do país, funcionando tudo dentro da normalidade. É claro que tem algumas dificuldades, por exemplo, assim, por conta das sanções, você não pode, por exemplo, levar cartão de crédito, não vai funcionar lá, então você tem que levar dinheiro, euro ou dólar para trocar lá no país, é bem fácil trocar. Não tem problema de segurança, com troca de dinheiro, com nada, você pode andar, você pode ficar contando dinheiro no meio da rua que ninguém vai mexer com você, não é igual aqui que a gente fica com dinheiro escondendo, você vai contar, vai fazer alguma coisa. Então, tudo isso não é uma preocupação lá, né, para esclarecer, para as mulheres também, tinha muita mulher viajando sozinha pelo país, então serve também uma viagem dessa para desmistificar,
né, as ideias que a gente tem sobre esses países que a gente visita, que são poucos E conhecidos. duvida da gente? Se você duvida da gente, vai e olha com seus próprios olhos. Porque, né, você vai ter, bom, vai ter que falar aquela velha ladainha, mas a gente está organizando uma viagem para o Irã, não significa que nós coadunamos com os valores da Revolução Islâmica, com as visões de mundo do Ayatollah Khomeini, nada disso. Até porque a gente já teria um problema com os destinos que a gente tem. A gente já foi para a China, já foi para a União Soviética. Quem estava certo no cisma sino-soviético? Enfim, a gente... o Irã é mais um país que a gente vai visitar, e visitar não significa que a gente compartilha daquela visão de mundo. A gente vai observar aquela realidade, vai observar criticamente, e vamos chegar às nossas próprias conclusões aí, conversar com os locais, e duvida da gente, vá. Não precisa nem com a gente, mas vá, né? Porque... Não, precisa com a gente sim, Enes. Precisa com a gente. Precisa com a gente. Venha com a gente, venha com a gente. E, aliás, é isso. Quem tem receio de estar viajando sozinho, veja só, o Jones vai a primeira vez para fora, viajar em grupo é mais tranquilo. Você não vai precisar planejar nada, você não vai precisar se preocupar com a maior parte dos detalhes, a gente vai se preocupar por você. Então, para quem tem receio, não existe maneira mais segura do que viajar de grupo, com brasileiros, com, enfim, um pessoal que tem uma visão de mundo semelhante à sua, e com tudo organizado. Então, veremos, né? Vamos ver se vai ser um sucesso. A aposta é do Cauê no Irã. Vamos ver se vai... Qual é a data? A data? 19 de outubro. 19 de outubro a 2 de novembro. Eu vou abrir aqui. É a data do roteiro. Pronto. Então, pronto. É uma época boa de ir no Irã, porque não tá quente. Então já tá um friozinho gostoso nessa época no Irã. Eu fui em dezembro, então peguei ali já quase inverno no Irã. Então tem cidades que estavam fazendo 0 grau à noite, né, durante dezembro. Em outubro é mais tranquilo, mas é um friozinho razoável, assim, bom. Então você vai ter que usar casaquinho. Não é o calor, que Irã no verão no verão você consegue andar, assim. Ainda mais que a gente vai visitar algumas cidades que são no meio do deserto, Caxã mesmo, a gente vai ficar em Caxã 2 dias, e é no meio do deserto, e a gente vai visitar lugares no meio do deserto, lugares importantes para o zoroatrismo também, a gente vai, templos e comunidades zoroatristas que a gente vai visitar no Irã, comunidades nômades que ainda existem no Irã, então a gente vai conhecer, vai visitar, vai conversar com essas pessoas. E eu acho que, como o Jones e o Rodrigo já mencionaram aqui várias vezes, que é uma imersão na cultura local. O gostoso de viajar não é para você pegar e ir lá e você ver o que o Brasil tem, mas você vê o que é totalmente diferente do Brasil. E o Irã é completamente diferente do Brasil. O Rodrigo também já mencionou que é uma cultura milenar, e eles têm muito orgulho dessa cultura milenar deles, né, de ser um país que resistiu aos árabes, à invasão árabe, então eles mantiveram sua língua, né, então é orgulho disso, de manter a língua, e toda a história dele de Dário, Xerxes, Ciro. Então a gente vai visitar Persépolis também, que é emocionante. Quando eu visitei Persépolis, é uma emoção muito grande, você está no lugar, né, em Persépolis, Passárgada, então a gente vai passar por tudo isso, por tudo ali, Shiraz, uma cidade belíssima também. Então e o século XX, né? E o século XX, quer dizer, a ideia, se todas as nossas viagens são guiadas aí por um fio condutor, nosso fio condutor no Irã é a própria história milenar do país, passando por todas essas dinastias, por essa história de uma civilização antiga, e chegando no conturbado século XX, no momento em que o Irã é colocado ali de joelhos. Então a gente vai visitar os palácios do Reza Pahlavi, do último Shah, vai ver o luxo no qual ele vivia, a gente vai visitar a famosa embaixada americana, que foi ocupada pelos revolucionários iranianos, e hoje virou um museu que denuncia os crimes dos Estados Unidos. E, enfim, é uma viagem pegando vários períodos da história e terminando ali, né, no século XX,
história mais recente que está tendo seus desenvolvimentos até agora. Eu passo aqui para o Jones para nós encerrar. Jones, quer fazer considerações finais aqui para nós encaminhar para o final? Não, velho, eu acho que é isso. A gente é bombardeado muito com ideias sobre conhecer Paris, conhecer Londres, conhecer Lisboa. Nada contra, viu, Rotman? Viajar para Portugal, tenho até amigos que conhecer Lisboa, Madrid. Mas eu, particularmente, eu lembro quando eu falei com o Cauê, eu falei, pô, Cauê, eu quero fazer minha primeira viagem internacional e, diferente de alguns comunistas, eu não quero ir na primeira viagem para Cuba, eu quero ir para a Turquia ou para o Irã. E aí, por quê? Me parece que a gente, em destinos como esses, no caso do Irã, a gente tem uma oportunidade única, que é mergulhar num país que tem uma história totalmente diferente do que a história brasileira, em termos de formação social, em termos de configuração nacional, de antecedente histórico para formar o seu Estado Nacional. Um país, como já foi dito largamente, que tem uma cultura milenar e que sabe preservar sua história, né? Eu acho que qualquer pessoa que mora na cidade histórica do litoral brasileiro, que mora em Recife, que mora em Salvador, e por aí, vai tomar um choque no Irã, porque vai ver o que é preservação do patrimônio histórico de verdade, comparado com o que é a nossa realidade, e que é um país muito interessante do ponto de vista cultural, assim, que é você... e aí, quando eu falo muito interessante, não é com um olhar exótico, né? É com um olhar de perceber uma outra formação cultural que é muito diferente em vários aspectos da gente. Então, é uma oportunidade única para a gente conseguir ter uma experiência de conhecer um país que está fora do circuito hegemônico de turismo, com a Estrela Vermelha, que vai garantir uma experiência que tudo vai estar resolvido, tudo vai estar encaminhado, que a gente vai se divertir bastante, mesmo sem álcool, o que é uma pena, inclusive, mas que a gente vai se divertir bastante, que é um lugar seguro, que é um lugar tranquilo, que tem sim os seus problemas para mulheres, para pessoas LGBTs e tal, mas nada diferente de nenhum outro país muçulmano. E se pá, dentro dos países islâmicos, o Irã seja até um dos mais de boas comparado com as monarquias, né, da Arábia Saudita, enfim, por aí vai. Então, com cuidados, com restrições, ninguém deixe de ir. Acho que vai ser uma experiência ótima, a gente vai conseguir pensar um negócio que vai ser marcante na vida de todo mundo, né? E quando a gente fala de quebrar os mitos, de conhecer, de ter uma outra visão do Irã, não significa concordar. Não significa ser laudatório, né? Eu já falei várias vezes que eu tenho pouquíssima simpatia pelo governo dos Ayatollahs. É isso. Eu sou comunista, né? Se eu vivesse no Irã na época da Revolução Iraniana, provavelmente eu teria sido preso, né? Pois é, mas a despeito das nossas simpatias pessoais, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter uma visão crítica, a gente precisa formar o nosso próprio juízo e, além de tudo, se divertir, né? Eu foco nisso, porque às vezes, Rodrigo, a galera fala da Estrela Vermelha, parece que é isso, né? Tu usou uma expressão muito feliz. Isso não é escola de verão do Partido Comunista. É isso, a gente vai ter um roteiro, uma dinâmica pensada, planejada, com uma abordagem histórica foda, com guias locais, tudo pensado, mas a gente também dá lá para se divertir, para ter uma experiência massa e vai conseguir fazer isso. Porque, dentre outras coisas, eu tenho um humor maravilhoso e conto ótimas piadas. Então já fica aí uma atração turística a mais. Eu vou na viagem, para quem não ficou claro, sou eu que vou acompanhar da Estrela Vermelha, tá? O Jones vai como mais um turista, e o Cauê sabe que eu, mais do que ninguém, eu me divirto nessas viagens. Sou o último a sair do boteco, apesar que o boteco lá vai ser só xixa, só narguilé e café, né? Tomar um porre de café. E sou o primeiro a pular na piscina voltando do hotel lá em Cuba todos os dias, porque aqui na Rússia é 8 meses de inverno, qualquer piscina tá valendo.
E o Cauê não. Aliás, uma coisa boa dessa viagem, o Cauê não vai, não se preocupe, porque o Cauê viajando, ô homem de saúde frágil. No segundo dia ele já está passando mal, já está tendo uma insolação, já precisa deitar. Então o ritmo vai ser bom, não vai ser atrapalhado aí. E nos vemos lá em outubro. E o Hortman tem que vir conosco aí para algum desses destinos. Olha, já pensei vários. Deixa eu fechar um ciclo da minha vida que preciso fechar e a gente vai pensar nisso. Então, valeu, meus camaradas. Eu não podia acabar essa live aqui sem fazer uma singela homenagem à Larissa, que fez parte da Estrela Vermelha e se foi no ano passado. Então, acho que é digno de lembrar a memória dela, dessa grande camarada de luta aqui. Então, ela esteve na nossa primeira viagem. Ela trabalhava na Estrela Vermelha, fazia as redes sociais da Estrela Vermelha e foi contemplada para ir junto na primeira viagem da gente, que também é a ideia nossa, né? Que não só todo mundo que trabalha na Estrela Vermelha possa também usufruir do trabalho que participa, né? Então a Lari já foi na primeira viagem, se divertiu bastante, saí até na cave de vinhos lá na Carrete, né? Que são mais de 7 quilômetros de túneis lotados de vinhos lá dentro das montanhas do Cáucaso. E Lari estava lá com a gente, se divertiu bastante e ela teve esse último momento ali entre amigos, entre as pessoas que ela amava, que ela gostava, e sempre a gente está aqui na saudade, sempre na lembrança. No livro do Jones também tem uma homenagem à Larissa também, que ela participou também no início ali da feitura do livro, né, para a revisão. Então, sempre lembrada, sempre será lembrada por nós e é isso. Então, obrigado, meus camaradas. Pessoal que nos assistiu aqui, até domingo que vem. Tchau, tchau. Fiquem bem.